Respondeu-lhe Jesus: todo que beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em Jeremias capítulo 2, versículo 13, vemos algo positivo: o manancial das águas vivas. E também algo negativo, isto é, que os filhos de Israel deixaram esse manancial e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse aspecto negativo indica que Israel, tal como Adão em Gênesis 3, tornou-se caído. Adão caiu por ter abandonado a árvore da vida e por ter se voltado para outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Israel caiu por ter abandonado Deus como manancial de águas vivas e por ter se voltado para uma fonte que não era Deus. Deus tinha encargo que Israel bebesse dele para que se tornasse o seu aumento, como sua plenitude, a fim de que Israel o expressasse. Israel deveria ter bebido de Deus como manancial de águas vivas, mas em vez disso cometeu 2 males. O primeiro mal foi abandonar Deus, e o segundo mal foi cavar cisternas, outra fonte. Essas cisternas, porém, eram rotas e não retinham as águas. Isso indica que, à exceção de Deus como manancial de águas vivas, nada pode saciar a nossa sede, nem satisfazer-nos. Nada, exceto o próprio Deus que nos é dispensado como água viva, pode tornar-nos o seu aumento para a sua expressão. Leitura de hoje. O primeiro mal que Israel cometeu foi deixar Jeová, o manancial das águas vivas. No livro de Jeremias, Jeová Deus considera-se um marido para o seu povo amado e eleito, Israel, e considera Israel a sua esposa. Jeremias capítulo 2, versículo 1 a capítulo 3, versículo 5, pode ser considerado uma conversa entre o marido e a sua esposa. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando era noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Capítulo 2, versículo 2. Houve um dia de noivado, de casamento, para Jeová e Israel. E Jeová, o marido, ainda se lembrava desse dia de amor. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. A palavra vaidade nesse versículo refere-se aos ídolos. Israel caminhou indo após a vaidade, e eles mesmos se tornaram nulos, adoraram ídolos e, como resultado, tornaram-se vãos. Israel também se esqueceu de Jeová, que os fez subir da terra do Egito e os guiou através do deserto e por uma terra de sombra da morte, e os introduziu numa terra fértil. Ao deixarem Jeová, o manancial de águas vivas, o povo de Israel era como uma esposa de Jeová que se prostituía com muitos amantes. Israel percebia que Jeová era o seu marido, mas continuou a prostituir-se com muitos amantes, com muitos ídolos. Essa era a condição pecaminosa de Israel. O segundo mal que Israel cometeu foi cavar cisternas rotas que não retêm água. As palavras mencionadas no capítulo 2, versículo 13, acerca das cisternas, são obviamente uma metáfora que retrata o esforço de Israel ao fabricar coisas para substituir Deus como manancial de águas vivas. Cavar uma cisterna numa rocha é um trabalho árduo. A cisterna pode ficar rota. Quando uma cisterna fica rota, a água escoa-se. Isso é uma figura do labor e empreendimento humano. Podemos trabalhar arduamente para obter alguma coisa para nós mesmos,
Mas depois a nossa cisterna fica fendida e perdemos tudo o que obtivemos. Israel escolheu muitos ídolos que não trazem benefícios para substituir o Deus único, que é a sua glória. Capítulo 2, versículo 11. Isso é muito semelhante ao que é descrito em Romanos, capítulo 1, versículo 23, onde Paulo fala daqueles que mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis.